Quero saudar todas as mulheres e dizer que vou fazer desse momento um momento para fazer a minha homenagem às mulheres brasileiras, às mulheres cearenses e fazer uma retrospectiva, um pouco da história dessa data, do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que para mim ele deve ser visto no seu conceito, na sua intenção inicial, que é um marco na luta histórica das mulheres em defesa dos seus direitos políticos, seus direitos trabalhistas, seus direitos sociais. Essa data, ela começa a se formar no dia 8 de março de 1857, quando as mulheres que trabalhavam na indústria têxtil em Nova York fizeram uma greve por melhores condições de trabalho, por igualdade de direitos com os homens, e foram duramente reprimidas. Mais tarde, já no dia 8 de março de 1908, as mulheres voltaram a fazer grandes manifestações dessa feita, incluindo entre as suas pautas, além das melhorias dos direitos trabalhistas, também exigindo o voto feminino como sendo um direito e uma legalidade. E o fim do trabalho infantil. Então, no dia 25 de março, lá em 1911, cerca de 145 mulheres trabalhadoras morreram queimadas numa fábrica em Nova York. E esse fato sensibilizou muito a opinião pública na época e acirrou a mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, que obtiveram já algumas conquistas expressivas em relação às legislações trabalhistas. Mas só em 1910 é que essa data ela surge como movimento internacional das mulheres, sempre com foco na luta pelos seus direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos políticos. E é a partir da Internacional Socialista, que se realizava na Dinamarca, que essa luta começa a ter esse cunho político. Mas somente em 1975 é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece e passa a celebrar o Dia Internacional da Mulher como uma data internacional aonde as mulheres se mobilizam, se manifestam em defesa dos seus direitos. E, lógico, que aí muito se fez para tornar essa data um momento somente festivo, de troca de presentes, de mimos, desvirtuando do seu real objetivo, que é ser uma data de efetiva luta política. E, nesse momento, eu quero fazer dessa data e dessa hora um momento de manifestar-me com toda firmeza aqui em defesa de um direito fundamental das mulheres que está sendo duramente atacado por o governo golpista do Michel Temer. Eu me refiro, e aqui já foi citado anteriormente, à ameaça do fim da aposentadoria por idade para as mulheres, a mudança radical e profunda que vai prejudicar drasticamente, sobretudo as mulheres. Prejudica os trabalhadores de forma geral, mas principalmente as mulheres serão as maiores prejudicadas. E o que quer o presidente golpista Michel Temer com essa reforma da Previdência? Ele quer, em primeiro lugar, retardar ao máximo o tempo para você se aposentar. A mudança da idade para 65 anos, a idade mínima, ela faz com que as pessoas se aposentem bem mais tarde. E não é só isso. Cada vez que eu me aprofundo nesse tema, eu vejo que a reforma é mais cruel do que nós imaginamos. Porque esse tempo da idade mínima para aposentadoria, doutora Augusta, é um tempo que é flutuante também. Lá na lei está colocado que, na medida que a perspectiva de vida das pessoas for aumentando, a idade mínima para aposentadoria ela também irá aumentar. Então, primeira intenção do governo, impedir que muitas pessoas se aposentem, porque muitos, efetivamente, irão morrer antes de se aposentar. Essa é uma das três razões. A outra, por final, é reduzir o valor da aposentadoria. A forma como é apresentada pelo governo, ela vai reduzir a aposentadoria para a grande maioria dos aposentados, para quase todos aqueles que conseguirem se aposentar. Porque você vai se aposentar pela média dos salários, 50% da média de todos os salários, o que já reduz o seu salário final de aposentado, mais 1% sobre
cada ano trabalhado. Então, você começa com metade da média do salário e vai 1% para cada ano trabalhado. Você teria que trabalhar 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. E ainda, numa média já rebaixada, que faz com que esse salário fique em torno de 75%, 72% daquilo que você ganhava na ativa. Então, mais um golpe duro nos trabalhadores. E por que que essa reforma ela é particularmente ruim para as mulheres? Ora, o que é que o governo quer dizer ao igualar a idade da aposentadoria da mulher com o homem? Quer dizer, primeiro, que as mulheres atingiram um patamar de igualdade entre os homens nas relações de trabalho. Que a diferença de salário entre as mulheres e os homens elas não é tão importante para isso. Que a mulher tem uma longevidade maior, ela morre com mais idade do que o homem. E nós temos profundos questionamentos a fazer a respeito disso. Primeiro, porque a questão da longevidade das pessoas ela é muito relativa no nosso país, pelo seu tamanho e pelas classes sociais. Ela diz muito respeito à qualidade de vida das pessoas. E a mulher do campo, a mulher que tem dupla jornada de trabalho, a mulher que começa o seu trabalho com os 14 anos, lá no sertão aqui do Ceará, no sertão da Bahia, no sertão da Paraíba, ela obviamente vai ter uma expectativa de vida bem menor do que aquela que vive e que mora, pois não, deputado Odilon, que mora nas grandes cidades, num conforto, ou muitas vezes com as condições de alimentação, com as condições de trabalho superiores àquelas que vivem do trabalho árduo, mais pesado e desgastante. Ouvi o deputado Odilon, por favor. Deputado Santana, é só a título de informação, dentro do contexto do pronunciamento de Vossa Excelência, para dizermos que hoje, na Comissão de Agricultura desta Casa, nós aprovamos aqui um requerimento do deputado Moisés, onde está presente o deputado Jeová Mota também, para fazermos diversos encontros, deputada Silvana, nas micro-regiões do estado do Ceará, principalmente dos trabalhadores rurais do nosso estado, porque nós sabemos, aí onde há a minha concordância com a deputada Silvana, com a labuta, com o trabalho, da responsabilidade, o esforço maior que a mulher do Ceará, e não só do Ceará, do Brasil como todo, especialmente, deputada Silvana, a mulher que trabalha no sertão, que tem que tomar de conta dos seus filhos, que às vezes tem que tomar de conta do seu marido, ainda tem que ganhar o pão de cada dia da sua casa. Então, é dentro desse contexto diferenciado que nós, o deputado Santana sabe também da região do Cariri, conhece muito bem, as problemáticas do sertão do estado do Ceará. Então, nós precisamos debater, nós temos que ouvir a sensibilidade desse povo. Não podemos aqui uma mudança abrupta e chegar e fazer e deixar e igualar. Não podemos. Existem atividades e a própria legislação, ela já lhe dá um tratamento diferenciado pelas atividades que você pratica. Então, nós sofremos já com sol causticante no dia a dia, os problemas de saúde afetados por tudo isso. Então, deputado Santana, é nesse contexto que eu quero fazer a comunicação ao povo do estado de Ceará, ao povo lá do Cariri, dos Inhamuns, da região norte, que nós vamos fazermos vários encontros e ouvimos aqui as propostas, ouvir os interessados, as pessoas, os trabalhadores do nosso estado, para que a gente elabore aqui um documento e, obviamente, possa assegurar os direitos dessas pessoas trabalhadoras do estado de Ceará. Agradeço, deputado Odilon. E, nesse caso, a lei, a tal da reforma, ela é particularmente cruel com as mulheres agricultoras, que a idade mínima da aposentadoria sairá dos 55 anos atuais para 65 anos, e o tempo de contribuição de 15 para 25. Então, isso é de uma perversidade sem precedentes, e mais, porque as mulheres do campo, elas têm muito mais dificuldade de ter um trabalho formal de carteira assinada, de conseguir viabilizar 300 contribuições, 25 anos de contribuição. Então, realmente é uma tentativa
de impedir que essas mulheres trabalhadoras elas não cheguem a ter esse direito da Previdência. Além do mais, numa época de crise como a atual, um sistema capitalista frágil e cruel como o nosso, a rotatividade da mão de obra ela é muito grande. E as mulheres, novamente, são as maiores prejudicadas com a rotatividade da mão de obra. Os salários das mulheres continuam sendo um percentual muito inferior ao dos homens. É um outro prejuízo. Eu trabalho sem carteira assinada. Isso é que realmente prejudica e que vai inviabilizar para essas pessoas, de fato, a aposentadoria. As mulheres desempregadas hoje são em muito maior número do que os homens. E, falar em desemprego, o ano passado nós fechamos aí perdendo 1.328.000 postos de serviço. É uma recessão muito grave e não há perspectiva de superação, por mais que o governo tenha se esforçado em criar factoides, notícias que muitas vezes não correspondem à verdade, para tentar passar a ideia que estão superando a crise, mas a verdade é exatamente outra. O governo não tem rumo, está perdido e está aprofundando a crise. Uma questão que é importante a gente refletir: o governo está criando um canto de sereia, tentando induzir os trabalhadores a pensar que podem fazer e que devem fazer, através dos deputados, algumas emendas para melhorar essa tal de reforma que pretende acabar com a Previdência para a maior parte dos trabalhadores. E nós não podemos cair nesse canto de sereia. Qualquer tentativa de emendar isso vai simplesmente fazer com que aqueles acreditem que isso é mais palatável, que é o menos ruim e que é necessário ser feita essa reforma por conta de uma crise financeira da Previdência que ela só pode ser resolvida mediante isso. Isso não é verdade. Isso é mentira. O governo tem procurado passar essa tese como sendo a verdade e existem pesquisas e estudos que são feitos por sindicatos auditores fiscais que provam que a Previdência, quando é tratada exclusivamente para a Previdência, ela chega a ser superavitária. Por trás desse plano ardiloso existe a intenção clara do governo de favorecer os grandes grupos que trabalham, que exploram esse filão de ouro que é a Previdência Social. Essas medidas que o governo vai fazer, ela vai prejudicar muito a questão do trabalhador, porque vai reduzir, de fato, o número de aposentados. Então, são medidas que realmente elas não trazem nenhum benefício para o trabalhador, se soma a uma série de outras medidas que também vêm conflitar com a luta das mulheres, as medidas que são propostas pelo fim dos direitos dos trabalhadores, desfazendo as conquistas obtidas ao longo de muitos e muitos anos de luta, como é o caso da terceirização. Não regularizar o trabalho daquele que trabalha como terceirizado, que já são milhões, mas reconhecendo os direitos desses trabalhadores, mas retirando os direitos adquiridos pelas categorias organizadas para permitir um trabalho mais frágil, um trabalho desrespeitado, onde a rotatividade predomina, onde os trabalhadores são descartados com a maior facilidade. Então, deputada Augusta, nessa luta entre o capital e o trabalho, nessa luta dos trabalhadores, as mulheres têm tido um papel fundamental para poder avançar na conquista de novos direitos, de direitos que já são dos homens e que foram negados durante anos e anos às mulheres. A gente, atualizando o contexto da luta social, é preciso lembrar também que as mulheres precisam ser respeitadas no seu direito pessoal, no seu direito a ter a sua vida livre e de forma justa e democrática, se igualando aos homens na questão do gênero. Nenhuma diferença nesse sentido. Todo respeito às mulheres e aos seus direitos. Essas são as nossas palavras.